graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós vamos finalizar aqui a leitura do livro de Números. Hoje chegamos aqui ao Números 34 ao 36, para a glória de Deus. Vamos finalizar o nosso quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, quarto livro da Bíblia. Vamos orar para nós começarmos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos na tua presença para louvar e bendizer o teu nome. Agradecer ao Senhor pela bondade, a misericórdia e a graça do Senhor, o teu amor para com as nossas vidas, por ter nos guardado, nos dado mais um dia de vida, Senhor. Pedimos que essa leitura, essa live venha alcançar mais vidas e pessoas sejam mais transformadas para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa leitura. Números 34 ao 36. Glória a Deus. Capítulo 34, os confins da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul do sul para a subida do Jacabrim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul, a Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adá, e passará a Asnon. Rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Ramate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Hazar-Enã até Sefã. Este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas vidas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa dos seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Aimude. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogle. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, do filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Zifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque.
E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Aimude. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés às campinas dos moabitas, junto do Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que... Versículo 2, deixa eu voltar aqui. Versículo 2, vamos lá de novo. Caiu aqui o negócio aqui. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas e que habitem, e também aos levitas dareis arabaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para seus gados, e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para o homicida, para que o homicida ali se acolha. E além dessas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospeda no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com um instrumento de ferro e morrer, o homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá. O feridor homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não
era seu inimigo, nem provocava o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação fará voltar a cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, e se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão, e estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está da morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o seu sangue, com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filhos de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a herança seria diminuída da herança dos nossos pais, e acrescentada à herança da tribo de que forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, e a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres, a quem bem parecer os seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tisa e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó.
Glória a Deus. Concluímos então o livro de Números. Concluímos mais uma leitura para a glória do Senhor, mais um capítulo, mais aqui uma porção de capítulos, e mais um livro. Vamos aqui para o quinto livro, o livro de Deuteronômio, onde nós vamos fechar aí o Pentateuco. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Continuamos aí nessa caminhada e vamos aí até o final, dia 31 de dezembro, onde chegaremos aí no capítulo 22 de Apocalipse. Deus abençoe e até a próxima leitura.